Com toda certeza você já ouviu aquela frase que diz que é melhor, ou melhor, é sábio aquele que aprende com os erros dos outros, ah, e é inteligente que aprende com os próprios erros, e é tolo aquele que nunca aprende. Algo nesse sentido. E ao longo desses 6 anos que eu trabalho com imóveis de leilão, eu aprendi algumas coisas. Muitas delas foi na prática, fazendo, errando ou acertando. Mas também um dos grandes benefícios que eu acredito que a internet trouxe para mim foi poder estar com algumas pessoas, ajudando elas, tendo alunos, tendo mentorados, porque eu comecei a vivenciar mais arrematações, eu comecei a vivenciar ainda mais situações que me obrigou a entender. Então eu criei uma lista de conselhos de situações que vão te atrapalhar ou podem te ajudar nessa sua caminhada para você comprar imóveis, seja ele de leilão ou não, mas com o objetivo de formar patrimônio. O primeiro conselho prático que eu daria para você é talvez um tanto contra-intuitivo, pensando que você está aqui, mas é que você não deveria estudar tanto. Cara, um perfil comum das pessoas que me seguem são pessoas muito que gostam de estudar bastante ou pessoas muito mais voltadas a, cara, eu quero saber tudo sobre aquele assunto antes de entrar de fato, porque é arriscado, porque é perigoso, eu quero saber de tudo. Essas pessoas, elas não estão erradas totalmente. Porém, eu notei que muitas pessoas, quando elas estudam demais, assim como eu, elas se tornam improdutivas. E improdutivas em que sentido? Você estuda para fazer uma coisa, mas você nunca vai realizar aquela coisa, porque sempre tem algo a mais para aprender. Deixa eu te contextualizar. Há alguns anos atrás, antes de eu sair da Força Aérea, eu estudava para descobrir o que eu queria fazer. Mas a real é que eu estudei tanto, mas tanto que eu não poucas coisas eu fiz na prática de fato. E isso coloca você numa situação de muito teórico e nunca tá bom. Não, eu vou fazer isso assim que eu terminar esse outro curso. Não, mas quando eu terminar esse livro, aí eu começo. E você vai postergando isso. Então, se você quer um conselho para começar nesse ramo de imóveis, não estude tanto. Entenda o necessário, se aprofunde no que for útil, converse com pessoas, porém, tenha uma diretriz, um plano de que assim que acontecer tal coisa, você vai executar. Você não vai colocar algo totalmente abstrato de, não, quando eu souber o suficiente de leilão, eu vou arrematar o imóvel. Não, quando eu fizer tal curso, eu arremato o imóvel. Quando acontecer tal coisa, eu arremato o imóvel. Porque assim fica mais claro e mais direto a sua abordagem. Você não vai ficar parado, como muita gente chega e fica. O segundo conselho prático é talvez estude. Apesar de que você não deva estudar tanto, não significa que você não deve estudar nada. No quartel a gente tinha um jargão que o que mata um soldado é a falta de vibração e o excesso de vibração. Em que sentido? O excesso de vibração. Pensa que você está numa guerra, o cara sai correndo na frente de todo mundo para ir atacar os inimigos. Cara, provavelmente esse cara vai morrer rápido. A falta de vibração. Pô, o cara não tem energia para nada, fica com medo de avançar em qualquer coisa. Em algum momento ele vai acabar morrendo. Então, isso serve também para o estudo. Você não deve só estudar, mas você também não deve não estudar nada. Isso é preocupante, você deve entender as nuances do que você está trabalhando. A minha sugestão é que ao longo da caminhada você vai fazendo como pequenos milestones, pequenas gemas ou pequenos benefícios. Depois que eu aprender tal coisa, eu vou fazer isso. Um exemplo, aprendi sobre análise digital. Então eu vou pegar alguns editais para aprender, para treinar. Ah, aprendi sobre matrícula, então eu vou pegar algumas matrículas para estudar. E assim vai indo. Assim você não espera tanto, mas também não fica sem estudar. Deixa eu pegar na minha cola aqui. Cara, esse aqui é legal. O leilão não é sorte, ele é processo e o número importa. Veja só.
Muita gente diz por aí que o número não é importante, não faz tanta diferença assim. É uma questão de você achar os melhores imóveis. Só que isso se torna uma dica um tanto idiota, porque como que você sabe o que é um bom imóvel? Aí as pessoas, imóvel perto de universidade, imóvel assim, imóvel assado. Cara, pode até ser. Isso pode ter até alguma boa relação com a realidade. Porém, quando você analisa imóveis pensando nesses princípios, você desconsidera que existem outras pessoas também fazendo o mesmo. E no final do dia você vai acabar não fazendo uma boa arrematação porque você não vai conseguir. Pegar imóveis onde todo mundo quer, imóveis em situações óbvias, como o próprio nome já diz, é óbvio, você não vai ter um grande benefício nisso. Então, quando você está procurando imóveis, você tem que entender que é uma questão de processo, você tem que seguir um rito. E você pode criar esse rito para você da forma que mais te agradar. Mas você tem que ter em mente que o número importa. Sim, se você fizer 100 análises, somente 30 vão ter boas, possíveis de você arrematar. Dessas 30, somente 10 vão estar na sua viabilidade. Dessas 10, você só vai participar de 3. Desses 3, talvez você arremate um. Quanto mais você analisar, mais oportunidades você tem. Isso é um fato. Você precisa enxergar os números e para isso você cria esse processo. Então, não cai nessa ladainha que uma hora eu vou achar um tipo de imóvel que vai me dar. Cara, isso não vai funcionar, isso não é um jogo, não é uma loteria. Outra coisa aqui, ó. Se você trata isso como um hobby, provavelmente você nunca vai alcançar nisso um resultado expressivo e provavelmente você vai parar. Eu notei que as pessoas que mais tinham resultado com imóveis, com patrimônio, com imóveis de leilão, eram as pessoas que não tratavam aquilo como uma certa quando der eu faço. Elas tratavam aquilo como um certo empreendimento, como um certo negócio, uma empresa propriamente dita. Pô, Edwards, mas eu trabalho, eu tenho minha profissão, eu já tenho minha empresa, eu já tenho os meus negócios. Cara, eu não tenho tanto tempo. Cara, não importa o tempo que você tem. Importa a ação e a energia que você coloca naquilo. Então, uma pessoa que, por exemplo, só pode dedicar 4 horas na semana para analisar imóvel, mas se ela dedica aquilo como um trabalho, ela tende a ter bons resultados de longo prazo. As pessoas que geralmente não têm resultado são aquelas pessoas que estão assim, ó, cara, tô sem fazer nada, deixa eu lá dar uma procurada no imóvel. Legal, pô, bacana. Não encontrei. Um mês depois, deixa eu procurar. Não adianta. Você não vai ter resultado nisso. Então, você precisa não transformar isso num hobby. Você precisa transformar isso num negócio. A partir de hoje, se você quer ter resultado, se você quer ter patrimônio, se você quer acumular imóveis, você precisa encarar isso aqui como uma empresa. E mesmo que numa dedicação menor, você precisa ter horários, você precisa ter métodos, você precisa ter objetivos claros. Cara, o quanto de arrematação eu quero fazer? Quantos imóveis eu quero arrematar em 2025? Em 2026? O que seria uma renda aceitável para mim? Quanto eu poderia alcançar? Cara, isso tem que estar claro para você. Da mesma forma que quando você vai trabalhar, ou você é o chefe, você delimita ali as metas dos seus funcionários, ou se você é um funcionário, você tem metas a cumprir, cara, você precisa ter essas metas. Senão você não vai andar, você não vai caminhar. E aí, com o tempo, você não vê resultado. E quando você não vê resultado, você para. É normal. Como qualquer outra coisa, se você não vê resultado, você fica, cara, não vai valer a pena, melhor eu deixar pra lá. Isso é um problema. Essa aqui é legal, ó. Você vai errar. Você só precisa escolher errar barato. Existem algumas coisas que você não consegue evitar. Talvez você já tenha ouvido falar que só quebra prato quem lava.
isso tem uma certa realidade. Você dificilmente vai errar alguma coisa se você não estiver fazendo nada. Então eu garanto para você, quando você estiver arrematando imóveis de leilão, é inevitável que você erre. Só que você pode errar coisas muito caras ou muito baratas. A minha sugestão é que em certos aspectos da análise do imóvel que você for arrematar, você dê muito mais atenção do que outros. Situações como débitos, situações como valor de mercado, isso você não pode errar. Existem coisas que você pode talvez deixar passar. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente em que ele queria muito arrematar um imóvel. Só que esse imóvel a gente não tinha conseguido ver exatamente qual eram os débitos dele. A gente não conseguiu contato com ninguém, ninguém do condomínio. A gente conseguiu de IPTU, mas de condomínio a gente não conseguiu ninguém. A gente falou isso para ele, ele falou, cara, mas eu quero muito esse imóvel. A gente falou, ó, existe o risco de você assumir um débito. Tá, quanto que poderia ser esse débito? Aí a gente começou a estimar os piores cenários. Baseado no valor do condomínio, a gente multiplicou pelo tempo que estava financiado o imóvel. Então, o imóvel foi de uma alienação fiduciária de um banco pequeno. Ele foi alienado em, se não me engano, 2021. Ou seja, de 2021, era certeza que o condomínio estava quitado. Dali para frente, poderia estar devendo. Então, a gente multiplicou por esse período, esse condomínio. A gente colocou ali algumas porcentagens de 25% de multa para jogar para cima. Eu sei que a gente estimou algo em torno de 50 mil reais, 60 mil reais, algo assim, de débito. Para aquele tipo de imóvel valia ainda a pena, ele decidiu ir para cima. No fim, era bem menos do que aquilo, acho que tinha de débitos algo em torno de 20 mil reais. Mas ele optou por errar barato. Mas pode ser que um erro seja caro demais. Então, existem coisas como débito, como anulação de leilão, que são caros demais. Escolha, se você for para o tudo ou nada, pelo menos vá para o tudo ou nada para coisas que podem fazer esse estrago menor. Isso vai te ajudar a se manter na caminhada. Uma coisa para finalizar, que é o último conselho, que foi o que eu e meu sócio a gente aprendeu na prática, que o patrimônio ele é meio que um colete à prova de crise. Óbvio que não significa que você não vai passar dificuldade, é óbvio que não significa que nada pode acontecer, não é isso. Quando você acumula imóveis e não dinheiro, você fica psicologicamente menos afetado por crises. Há uns 3 anos atrás, a gente passou por um problema bem sério na nossa empresa. Basicamente, a gente tem uma empresa de consórcio em que a gente tem equipe de vendas, enfim. Na época a gente só tinha isso, a gente não estava na internet ainda. Basicamente, a nossa equipe saiu da noite para o dia. Teve o meu sócio foi viajar, teve um vendedor que saiu, criou um burburinho lá com o supervisor, enfim. A gente praticamente perdeu a equipe toda. Da noite para o dia, a gente não tinha mais venda. Isso é óbvio, afetaria muito o faturamento da empresa. Isso, obviamente, afetaria o nosso rendimento pessoal na nossa casa, com a nossa família. Só que isso nos deixava, em certo aspecto, tranquilo, porque a gente tinha algo a recorrer. Tem uma frase que meu sócio falou para mim há muito tempo atrás, que era assim, ó, ir para casa num dia mal é ruim, mas você ir para casa depois de um dia ruim, num carro importado, é completamente diferente de você ir para casa depois de um dia ruim, de ônibus ou de um carro velho. Isso é verdade, isso não deixa de ser uma verdade. Óbvio que não pelo carro em si, mas isso te dá uma sensação, isso te dá um certo empoderamento, no sentido de que, cara, eu já cheguei até aqui, olha o que eu conquistei, olha onde eu tô, eu consigo fazer de novo. A gente consegue crescer.
Além dos efeitos financeiros em si, que ter patrimônio te ajuda a blindar a sua carteira, te ajuda a passar por momentos de inflação, te ajuda a evitar problemas de, cara, preciso queimar dinheiro, você não consegue queimar dinheiro tão fácil assim, então isso protege você. Mas o fator psicológico acaba sendo um excelente colete à prova de balas. Porque no final do dia, a única pessoa que pode reconstruir aquilo que foi quebrado é você. Se você tem um psicológico que tipo, cara, tudo acabou, provavelmente tudo acabou, não tem o que fazer. Mas quando você tem um patrimônio, de alguma forma você se agarra naquilo falando assim, cara, olha o que a gente conquistou. Olha onde a gente chegou, vamos fazer de novo. Foi exatamente isso. Deu uma semana, a gente já estava com o novo supervisor, já começou a construir de novo. Cara, voltamos para frente de batalha para vender e tal. É isso. No final do dia, você se torna mais proativo em solucionar esses problemas. Porque você não tem essa insegurança de nunca ter conquistado nada. Essas são algumas das coisas que eu aprendi ao longo desses 6 anos trabalhando com imóveis. Se você puder pegar desses conselhos alguma coisa para você, isso talvez possa mudar o seu jogo e aí você possa ser uma pessoa sábia de aprender com os erros dos outros. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link que é da nossa Black. A gente está em Black antecipado, então se você está vendo isso no período certo, provavelmente você vai conseguir no link a melhor oferta do mercado imobiliário. São 9 cursos ao todo por apenas R$ 397. O link está na descrição. Nos vemos no próximo. Aquele abraço. Valeu!